Boa noite, prof. Hoje o meu grupo vai falar sobre o acidente vascular encefálico no idoso, que é mais conhecido como AVE. E as integrantes são eu, a Alessandra, a Ana Caetano, a Ana Carolina, a Camila Alzira, a Sabrina e a Yasmin Verdolim. Então, aqui na introdução, os estudos e as pesquisas sobre esse tema, eles começaram no século XX, porque a partir daí teve um grande número crescente de idosos no mundo todo e realmente precisava de uma nova especialidade, né, para tratar eles, e que foi chamada de gerontologia e que foi criada pela Ellie em 1903. Só que só em 1909 a sociedade acadêmica inseriu essa nova especialidade na medicina mesmo, e quem é considerado o pai da gerontologia é o Nasher, porque ele que sempre estimulou pesquisas que abordassem todos esses fatores, né, tanto sociais quanto biológicos, sobre o envelhecimento. E essas evoluções, né, nesse campo estabeleceram várias alterações estruturais e funcionais, né, que mesmo sendo diferentes de pessoa para pessoa, elas pertencem no mesmo fenômeno, né, e que ele pode ser dividido entre senescência e senilidade, que é envelhecimento bom e envelhecimento ruim, a grosso modo. Então, na parte da fisiopatologia, o AVE ele é um déficit neurológico súbito, que ele tem origem de uma lesão vascular e que ele pode causar várias complexas interações nos vasos e nos elementos sanguíneos, né? E ele pode ser classificado como isquêmico e como hemorrágico. O isquêmico, ele é motivado por fluxo sanguíneo suficiente para o cérebro ou para a parte dele, o que causa isquemia, né, que é a falta de oxigenação, no parênquima encefálico. E ele é subdividido em duas seções. A fase subaguda dele, ela apresenta lesão hipodensa em forma de cunha, que envolve substância branca e cinzenta, mas ele respeita o limite vascular dele. Ele tem também edema perilisional e, né, desvio de estrutura da linha média, cisternas e compressão ventricular, entre outras características. A fase crônica, ela é uma lesão focal hipodensa, ela é bem delimitada também, né, que o isquêmico ele respeita os limites vasculares e tem preeminência de sulco e alargamento dos ventrículos. Aí aqui uma imagem, aqui na esquerda é uma lesão focal hipodensa, né, que realmente respeita os limites, dá para ver bem aqui, que é da crônica, essa daqui. Essa não tem especificação, mas também dá para ver, né, é uma peça de necrópsia do AVE isquêmico no geral aqui, todo definidinho. Quase igual esse aqui, da esquerda. Aí aqui temos o hemorrágico, que é quando uma artéria ou uma veia se rompe, né, que faz com que o sangue ele extravase o parênquima cerebral ou o espaço subaracnoide. Ou seja, a diferença é que ele não respeita um limite, igual o isquêmico, né? Mas tanto o hemorrágico quanto o isquêmico, eles podem acontecer simultaneamente. E ele também é dividido em duas subcategorias. O intraparenquimatoso, ele geralmente é resultado de uma ruptura espontânea de um pequeno vaso, né, que ele é profundo no cérebro. Né, e os locais mais comuns são os gânglios da base, o tálamo, o cerebelo e a ponte. A outra é a subaracnoide, que é também um extravasamento sanguíneo, só que ele é para o espaço subaracnoide, e mais comumente devido a uma ruptura do aneurisma, né, ou de artérias cerebrais. Aí aqui uns cortes demonstrando aneurisma da artéria, aqui na esquerda, e aqui na direita a hiperdensidade das cisternas da base, que forma o sinal do coração aqui no entorno do mesencéfalo, né, que é mais característico da subaracnoide, esse aqui da direita. Um pouquinho diferente. Aí, sempre que a gente for falar de AVE ou de qualquer outra doença, a gente sempre vai ter no cenário mundial alguma incidência sempre de AVE em algum idoso.
Só que é importante a gente saber o que pode causar, o que pode atenuar, o que pode agravar as chances do idoso ter o AVE. Então, os fatores de risco, eles são divididos entre modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis é aquele que o profissional, né, não consegue interferir, como por exemplo a idade, que pessoas maiores de 50 anos são um grupo de risco, o sexo, que acomete mais pessoas do sexo masculino, e também e negros e indígenas, né, que aí entra na etnia, e a genética, que vem de herança, né, da família. Se alguém já tiver algum problema de cardioembolia ou problema de coração, a pessoa pode ter mais chances de ter um AVE. Aí são os fatores de risco modificáveis, que aqui entra dislipidemias, né, que são as placas de gordura que se acumulam na artéria, aí que levam na obstrução total ou parcial do fluxo, que chega no cérebro ou no coração. E que também pode ser, por exemplo, se tiver dislipidemia junto com obesidade, é um grande perigo, imagina. Aí que também tem diabetes, né, que é a redução das artérias devido ou vasos capilares, proveniente de traumas microvasculares ou macrovasculares, que pode provocar isquemia do encéfalo, que dificulta a passagem de oxigênio, né, por esses locais, aí não chega. Aí tem a obesidade, o tabagismo e o alcoolismo, que são os mais comuns. Tem a pressão alta, né, que ela pode danificar as artérias também, né, cerebrais, né, de fino ou médio calibre, e pode danificar também as estruturas das artérias. Inclusive a pressão alta, né, a hipertensão arterial, ela é o que mais acomete adultos. Não sei no idoso, mas nos adultos é o maior fator de risco que mais causa VE. Também tem o hematrócito elevado, que é a concentração de células inflamatórias, né? Que em especial os monócitos e os macrófagos no interior do vaso sanguíneo. As doenças cardiovasculares, né? Que pode originar do coração, como a embolia. E o anticorpo antifosfolipídio, né? Que é um desordenamento autoimune que se manifesta com trombose arterial e venosa, o que tudo atrapalha na corrente sanguínea. Aí aqui os exames, eles sempre se identificam com a identificação de sinais de alerta no paciente. Aí com isso você já consegue mandar eles para exames mais, como se diz, mais específicos. E ele deve ser levantado sempre que o paciente apresentar algum início súbito de déficit focal. Aí aqui tem alguns sinais, né, que é a dificuldade súbita de falar ou de compreender, a perda visual súbita de um dos olhos ou nos dois, perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo, aí aqui pode ser na face, e em membros superiores e inferiores, normalmente de um lado só, súbita tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação, cefaleia súbita, intensa e sem causa aparente. Aí aqui é uma escala pré-hospitalar, né, do Cincinnati, que é o que é mais usado. Aí aqui mostra a paralisia facial. O paciente normal ele não tem, ambos os lados mexem, se movem igualmente. E o anormal, que é quando um fica dormente ou não se move, ou ele tem dificuldade para movimentar. Aí aqui a questão do membro superior, né, que o normal ele consegue sustentar todos os dois braços e eles se movem normalmente. E no anormal, um dos braços, né, não se move ou ele tem muita dificuldade. E a questão da fala também. O paciente normal ele diz as palavras corretamente, sem nenhuma dificuldade para pronunciar. E o anormal ele tem um pouquinho de dificuldade na pronúncia, né? Ou muitas vezes até não consegue falar. Aí aqui, quando a gente vê alguns sinais daquele que eu falei mais atrás, a gente pode encaminhar os pacientes para fazerem alguns tipos de exame. Por exemplo, TC de crânio,
né? Que ele pode ser normal nos primeiros 3 a 4 dias de instalação do AVE isquêmico e normalmente não precisa de uso de contraste para fazer o exame. Aí aqui, o RM convencional, aí pode ser o anjo-RM também, ou métodos especiais, que aí se enquadra o perfusão e a difusão, que é utilizado para uma avaliação mais completa. E aí tem diferença entre infarto cerebral de isquemia ou estabelecido, né, que pode ser reversível. E também ele também determina a presença de oclusão de alguma artéria. Aí o eletrocardiograma, que é usado em todos os casos, né, para detectar arritmia, essas coisas. Aqui os exames de sangue, que incluem hemograma, plaqueta, tempo parcial, né, o PTT de tromboplastina ativada, o TAP, que é o tempo de ativação de protrombina, gasometria arterial, eletrólitos, glicose, ureia, creatinina, né, todos esses como rotina. Alguns mais sofisticados, os outros exames, são só feitos em situações específicas. Aí aqui tem um Doppler transcraniano, que é para uma investigação não invasiva da circulação intracraniana. Temos o duplex scan das artérias carótidas e vertebrais, que é também exame de rotina para quem tem AVE isquêmico. A angiografia digital, que é exclusiva para casos sem diagnóstico, né? Mesmo que tenha extensa investigação, e para hemorragia subaracnoide ou num pré-operatório de cirurgia das carótidas. Tem também o ecocardiograma transtorácico, que é um pouco sensível na ausência de cardiopatia evidente, e o ecocardiograma transeofágico, transeofágico, isso mesmo, que deve ser indicado sempre que a investigação inicial não esclareceu o diagnóstico etiológico. Então, esse pode ser feito uns dos últimos. Aí aqui algumas manifestações clínicas. Inicialmente, quando a pessoa está começando a ter o AVE, ela pode ter, por exemplo, paralisia no rosto, né, ou em membros inferiores e ou superiores, alterações visual em um ou nos dois olhos, igual eu falei anteriormente, dificuldade para andar, perda de equilíbrio, né, diminuição da sensibilidade, né, que também entra aqui na paralisia, mas pode ser um pouquinho mais suave, né, às vezes só perde um pouco da sensibilidade, dificuldade para falar ou entender as coisas, fala arrastada, ou às vezes não fala uma coisa muito com sentido, né, que entra junto com a desorganização mental. A pessoa também perde coordenação motora e também entra cefaleia intensa e pode até ter sangramento nos ouvidos, isso sem justificativa aparente. Aí no pós-AVE, quando a gente já sabe que a pessoa tem, ela pode ter disfasia, paralisia cerebral, paralisia facial, fraqueza muscular, né, que entra junto com a limitação das atividades motoras, a pessoa não consegue, algumas não conseguem fazer atividades diárias, por exemplo, déficit de sensibilidade, a pessoa fica mais resistente à dor, por exemplo, porque ela não sente, porque, né, a parte do corpo dela está paralisada, então ela não sente. Né, aqui limitação das atividades de vida diária, disartria e a perda da visão ou total ou parcial. Aí aqui é muito importante que os tratamentos eles sejam feitos logo no início, né, que você descobre que a pessoa teve uma AVE, e ela deve ser mantida durante toda a reabilitação da pessoa. Ela deve ser feita todos os dias, né, para a pessoa ter mais chance de conseguir reverter a situação, ter mais independência e mais qualidade de vida. E o tratamento deve começar já no hospital, né, e se manter até quando a pessoa voltar para casa. Tem que ser todos os dias. Aí aqui tem alguns tratamentos que são preconizados, que o primeiro é a estimulação cognitiva, né, que ela pode ser feita com enfermeiros ou terapeutas ocupacionais, que eles fazem joguinhos ou atividades, né, para diminuir a confusão que eles têm, a desorganização mental e alguns comportamentos desadequados.
Sessões de fisioterapia, né, para ajudar o paciente a recuperar o equilíbrio, força muscular, para ele poder fazer as coisas sozinho, como andar, né, correr, eu não sei, talvez, mas, por exemplo, levantar, sentar, se deitar sozinho. E a terapia da fala também, para a pessoa conseguir se expressar, falar melhor, né, que é muito difícil. Já pensou, por exemplo, você fala normalmente, depois você não consegue mais, a pessoa deve se sentir muito frustrada por não conseguir se expressar direito, então é muito importante. Então, gente, concluindo, o AVE é uma doença que causa vários danos cerebrais, né, que pode ser desde a incapacidade funcional permanente, e que isso interfere diretamente na qualidade de vida dele, né? Porque ele compromete várias alterações comportamentais, mentais, físicas, psicológicas, tudo entra. E nós, enfermeiros, nós precisamos sempre ficar atentos e sermos capacitados para sempre conseguir identificar qualquer sinal de alteração neurológica, né? Que não tenha nenhuma causa aparente ou que tenha um início inesperado, né? Ou que sejam suspeitas de AVE, com o objetivo da gente conseguir tratar o mais cedo possível para a pessoa não ter tantas sequelas no futuro e conseguir se recuperar mais facilmente. Tanto que a prevenção do AVS são medidas simples, né? Que pode ser trabalhado em grupo, em posto de saúde, né? Tanto pelo enfermeiro ou por toda a equipe. E sempre é preciso conscientizar eles, né? De que a qualidade de vida normalmente ela está diretamente ligada a aspecto psicológico, físico ou social, né? Que pode contribuir com um envelhecimento bem-sucedido. Nem sempre o idoso ele é obrigado a envelhecer mal, né? Ele tem a oportunidade de envelhecer bem. Só que nós precisamos mostrar isso para ele, ensinando desde a fase adulta e principalmente tentar cuidar na fase idosa dessa pessoa. Essas são nossas referências. E prontinho, muito obrigada.